Também na Fiesp, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o novo arcabouço fiscal será entregue ainda no mês de junho para a sanção e também citou o diálogo entre os setores para promover o desenvolvimento do Brasil. Confira. É fundamental ouvir aqueles que desenvolvem, aqueles que produzem no Brasil. Sentamos numa mesma mesa, eu como presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o seu secretário executivo, Gabriel Galípolo, que em instantes será alçado ao cargo de diretor do Banco Central, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e segmentos do setor produtivo, da indústria, do agro, do setor de serviços, do setor de comunicação, da construção, para poder dialogarmos o Brasil. E há um entendimento uníssono, um entendimento único de que nós temos que nos dar as mãos para poder fazer o enfrentamento devido, para nos tornarmos uma grande nação. E esse entendimento eu quero aqui reproduzir, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso que, ao longo de alguns anos, tem sido o de reformas importantes no Brasil, de realizações que foram feitas no Brasil e que nós queremos fazer mais ainda, manter aquelas que são importantes para o nosso país e poder avançar ainda mais com medidas que sirvam ao nosso país. Uma delas, de fato, o novo regime fiscal, apelidado de arcabouço fiscal, aprovado, uma lei complementar encaminhada pelo Executivo, aprovado esta semana na Câmara dos Deputados com uma ampla maioria e, chegando agora ao Senado, será encaminhado para o rito próprio, para que muito em breve, no decorrer do mês de junho, nós possamos entregar à sanção do senhor presidente da República um regime fiscal responsável que permitirá a contenção de despesas como expressão de responsabilidade fiscal, mas expressará também um desejo da sociedade brasileira, que é de ter investimentos em políticas públicas, investimentos em políticas sociais, para que a gente possa, inclusive, suprir as carências irremediáveis, imediatas, que a nossa sociedade, especialmente a camada mais pobre, tem. Paralelamente a isso, não há dúvida que a reforma mais desejada pela sociedade brasileira há décadas é a reforma tributária, a mudança do sistema de arrecadação brasileiro. Se perguntarmos aqui nessa plateia, todos aqui presentes, se o nosso sistema tributário é bom, seja de qual for o segmento, todos responderão que o nosso sistema tributário não é bom e que precisa ser mudado. Se esta é uma realidade nacional, nos incumbe como obrigação cívica, no Congresso Nacional, aprovarmos a reforma tributária para darmos um novo cenário para o nosso país. As regras fiscais que estão sendo aprovadas trazem segurança para as contas públicas e vão tornar o Brasil atrativo para os investimentos. Vamos chamar o Miguel Daúde. Daúde, o arcabouço fiscal, ele nada mais é do que uma carta de intenções que vai precisar aí de reformas, como a fiscal, por exemplo. Isto por si só, você acha que resolve os problemas do Brasil? Apenas boas intenções? Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, já existe um ditado célebre, que diz o seguinte, que de boas intenções o inferno está cheio, Então, eu acho que a carta de esse arcabouço fiscal, que na realidade é uma carta de intenções, ele estabelece parâmetros que, evidente, que o mercado financeiro gostou, porque apesar de ele estabelecer um piso de gasto, ele tem um piso, não é um teto, o teto vai ser definido de acordo com as variáveis, a arrecadação, o PIB e tal, e isso você consegue colocar em trajetória de estabilidade a dívida. Tanto que, se tudo ocorrer como está sendo previsto, quando a gente diz se tudo ocorrer, significa o quê? Será que nós vamos ter a reforma fiscal? Será que nós vamos ter medidas em que vamos reonerar parte da atividade econômica? Nós teríamos, em 2024, um equilíbrio, O que nós vamos arrecadar, nós vamos gastar, e, no entanto, dentro desses parâmetros estabelecidos pelas novas normas fiscais, que é o arcabouço fiscal, ele coloca a dívida em trajetória. Colocando a dívida em trajetória, você abre espaço para a queda da taxa de juros. Abrindo espaço para a queda da taxa de juros, você tem investimento, porque nenhum empresário nacional ou internacional vai investir numa atividade como uma ferrovia, uma estrada, quando, se ele deixar o dinheiro no banco, ele vai estar ganhando mais.
né? Então, quanto mais baixa a taxa de juros, mais os recursos seriam destinados à atividade econômica, e aí sim você provoca um crescimento sustentado. Então, é o começo, né? Mas, Daúde, foi aprovado com uma maioria de voto. Priscila, eu vou te explicar uma coisa. Por que os deputados aprovaram, né, com uma maioria de voto? Porque os deputados têm interesse, né? Porque o dinheiro que eles vão precisar para as emendas que eles vão determinar depende da aprovação do teto de gasto. Agora, a reforma fiscal, como o presidente do Senado colocou, ela é necessária. Mas a reforma fiscal, Priscila, eu torço para que ela aconteça, porque desde quando eu me conheço, desde que estava na faculdade, se falava em fazer uma reforma tributária no país para adequar os tributos de acordo com o peso de cada atividade. Isso nunca aconteceu, porque os interesses existentes no nosso parlamento são de diversos setores, então você acaba tendo aí dificuldades. Mas vamos torcer para que, pelo menos, né, você tenha uma unificação, né, dos tributos, duas taxas, né, para você poder facilitar o custo da administração tributária. Mas é isso, é o caminho, né? Por isso que a gente às vezes diz, né, que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Não espero que seja este o caso, né? Vamos ver se essas palavras do presidente do Congresso elas se materializam e levam esse Brasil para frente, porque nós não podemos ser medíocres de acreditar que nós podemos continuar no mundo de hoje sem investimento em educação, sem investimento em saúde, sem investimento em infraestrutura. É o necessário para que o nosso país possa seguir adiante, Priscila. Uma coisa é intenção, outra coisa é ação de fato, né, Daúde, que é o que a gente quer ver acontecer aqui no nosso Brasil. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Priscila. Bom fim de semana. Não esmoreça e vamos lá. Segunda, estamos de volta. Segunda, estamos de volta. Um abraço. Tá joia. E deixa eu te falar uma coisa. Calma, Daúde. Tem um detalhe aqui que a minha editora-chefe está colocando. Não é segunda estamos de volta, porque hoje eu estou no RN também. Então nós vamos voltar. É lógico. Hoje a gente vai voltar a falar, Daúde. A gente vai voltar a falar. Folga pro Petri? Não é folga, não. O Petri daqui a pouco vai entrar aqui no jornal, porque ele está lá no Coffee Dinner and Summit, para trazer informações para a gente. Então, para meu colega ir lá trabalhar, eu vim aqui também fazer o RN e a gente vai voltar a falar. Isso é muito bom. Esse nome é difícil. Coffee, como é que é, Priscila? Coffee Dinner café. and Summit. Nossa Senhora. A gente vai voltar a falar disso, Daúde. Obrigada. Tchau.